Amém, paz do Senhor. Graças a Deus estamos reunidos aqui nessa noite para adorar e exaltar o nome do Senhor, né? Tirei a máscara, né? Porque eu estou aqui à frente, bem distante dos irmãos, para facilitar. Mas, graças a Deus, com um número reduzido de pessoas, porque nós orientamos, né, igual nos grupos, né, para não vir crianças. Então, várias pessoas estão ficando em casa, mas nós estamos aqui para buscar a face do Senhor. Eu quero ler com os irmãos, na abertura desse culto, em Romanos capítulo 15, verso 13. Amém? Romanos capítulo 15, verso 13 diz assim: que o Deus de esperança vos encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, esse momento de culto, onde nós estaremos buscando a sua face, onde estaremos, Senhor, adorando o seu nome, Senhor. Que a presença do Senhor se faça em nosso meio nessa noite, Pai. Receba, Senhor, nossos louvores, receba a nossa adoração, Senhor. Fale conosco pela sua palavra nessa noite. Esteja presente, Senhor, em todos os atos desse culto. Nós te pedimos, Senhor, a bênção do Senhor, a direção do Senhor sobre nossas vidas. Pai Santo, estende suas mãos sobre nós. Abençoa também, Senhor, os nossos irmãos que precisaram ficar em casa, que não puderam vir, Senhor, por causa de algum impedimento relacionado às restrições, Senhor. Mas nós pedimos ao Senhor que visite cada um neste momento, Senhor, levando a sua bênção a cada criança, Senhor, a cada pai que não pôde estar aqui, a cada pessoa, Senhor, que está em sua casa. Abençoa, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amados, o apóstolo Paulo, né, nesse texto que nós lemos aqui, ele nos fala sobre essa questão da esperança, algo que nós estamos muito precisando nos dias de hoje, né? Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de muitas crises, e hoje eu estava comentando com algumas pessoas sobre quantas crises ao mesmo tempo, né? Crise sanitária, crise econômica, crise social, crise política e outros tipos de crises, né? Violência nas cidades hoje, né? Nós vimos também acontecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, estamos num tempo complicado. Mas o povo, para quem Paulo escreveu essas palavras, os romanos, estavam também passando por um momento complicado na vida deles. Mas ele diz assim, que o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz. O Deus de esperança nos encha de toda alegria e paz. Porque nós colocamos a nossa esperança no Senhor. Nós cremos no nosso Deus. E Ele fortalece o nosso coração. Ainda que as coisas estejam complicadas ao nosso redor, a presença do Senhor nos enche de esperança. A presença do Senhor nos dá a certeza de que nós vamos superar e seremos vitoriosos em todas as coisas. E Paulo diz também assim, que a esperança vem do Senhor por meio da confiança que nós temos nele, para que nós possamos transbordar em esperança pelo poder do Espírito Santo. A presença do Espírito de Deus em nossas vidas nos dá essa esperança de que Deus está à nossa frente e de que a nossa vitória já está garantida no Senhor. Amém? Que Deus assim possa abençoar a vida de cada um dos irmãos e possa estender as mãos sobre a vida de cada um dos irmãos, para que nós possamos ter um culto abençoado. E não somente o nosso culto, né? Mas que a nossa vida seja inteiramente abençoada na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar louvores ao Senhor. Pai do Senhor, irmãos, que bom nós estamos aqui de novo. Deus tem nos livrado até aqui, né? Vamos ficar de pé para a gente cantar? Adorar o Senhor com alegria nessa noite. Porque os que confiam no Senhor são como os montes do céu, que nunca se abalam, mas permanecem.
Amém. Neste momento nós vamos também adorar ao Senhor, né, com os nossos dízimos e ofertas. Em Mateus capítulo 6, verso 31 a 33, diz assim a palavra de Deus: portanto, não se preocupem dizendo: o que nós vamos comer ou o que nós vamos beber? O que nós vamos vestir? Pois os pagãos, ou os gentios, né, como diz em outra versão, é que procuram essas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam, antes mesmo que peçam. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Nós não vivemos preocupados, né? Claro, nós temos responsabilidade com a nossa casa, com a nossa família, e procuramos trabalhar, né, no dia a dia, buscar, né, fazer nossos negócios, fazer as nossas atividades, de modo que a gente tenha o nosso recurso de cada dia. Mas o servo de Deus, ele não anda ansioso, desesperado, pensando: o que eu vou comer, o que eu vou beber? Porque o nosso Deus, ele cuida de nós. E nós também cuidamos uns dos outros. Eu gostaria, inclusive, de alertar os irmãos que algumas famílias, nós temos ajudado algumas famílias nesse período agora de pandemia, né? As coisas têm sido complicadas. E, assim, aquela ajuda que os irmãos dão, né? De trazer alimentos, né? Até quero pedir aos irmãos que, aquele que puder, né, doar algum material, algum alimento, para que a gente possa fazer cestas, né? Nós estamos ajudando algumas famílias que estão em crise mesmo, algumas famílias que estão com problemas. O servo de Deus, ele não anda ansioso com essas coisas. Ainda que a gente tenha alguma dificuldade, porque nesses momentos de crise a dificuldade chega. Redução de salários, né? Tudo isso que a gente vem enfrentando nesses dias. Mas Deus tem provido recursos. Deus tem mandado sustento. Deus tem tocado nos corações de pessoas generosas que estão ajudando, né? Estendendo a mão uns para os outros, e com isso até aquele que está numa situação mais difícil, ele acaba sendo também ajudado, né? E consegue superar esses momentos de dificuldade. Nesse momento nós estaremos entregando nossos dízimos e ofertas, e também, né, passando aos irmãos esse alerta, né? Aquele que puder doar, nós estamos formando cestas básicas, já temos uma pela metade ali no carro, e para terminar de formar, para poder levar para outras pessoas que estão necessitadas e ajudá-los também. Amém? Nós estaremos cantando louvores, mas antes eu quero orar com os irmãos, pedindo a bênção de Deus sobre a vida de cada um. Pai Santo, nós pedimos ao Senhor que neste momento o Senhor venha, Senhor, multiplicar os recursos da sua igreja, dos seus filhos, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Que nós possamos, Senhor, estender nossas mãos e ajudar, Senhor, aqueles que estão precisando. E também que o Senhor dê àqueles que estão precisando condições de superar suas dificuldades, para que eles também possam ajudar a outros, Pai. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de todos aqueles que têm sido fiéis em seus dízimos, suas ofertas, e aqueles também, Senhor, que estão passando dificuldades e que estão com problemas até mesmo para entregar suas ofertas. Pedimos ao Senhor que desperte, Senhor, que toque nos corações e que abençoe, Senhor, com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém.
Amém, Jesus. Irmãos, estou feliz, né, de ver alguns rostinhos que a gente já não via há algum tempo. A gente, nesse período, acabamos nos isolando socialmente, né? Alguns irmãos, a gente só via de ir nas casas, né? Estou feliz, irmã Euribes, que está conosco também, e outras pessoas. O Marcão estava sumido, né? Apareceu aí, ó. Feliz da vida de ver, né? A gente, essa semana mesmo, a gente estava orando, né? Pedindo a Deus que fortaleça, né? Que sustente os nossos irmãos, porque de fato é complicado, né? A irmã Graça estava desesperada querendo vir ao culto, e alguns outros irmãos que devagarinho, né? A gente não pode assim encher demais. Fizemos um afastamento nos bancos aí para poder dar um distanciamentozinho, mas devagar a gente vai voltando, né? Estamos ainda num período complicado, né? Pelo que dizem os especialistas, estamos no ponto mais grave da crise, né? Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo, alerta os irmãos que se cuidem, né? Não facilitem, né? Não anda por aí achando que a doença é pouca coisa não, que é perigoso. Então, tomem todos os cuidados, mas assim, dentro de um certo limite, a gente ainda pode, né, estar congregando. Amados, eu quero ler com os irmãos em Josué capítulo 14. Josué capítulo 14, do verso 6 até o verso 13. Josué capítulo 14, do verso 6 até o verso 13. Eu estou fazendo uma sequência de estudos que eu mencionei para os irmãos aqui na semana passada, que fala sobre esperança, né? Nós estamos tentando trabalhar textos que nos falam de esperança, porque o momento a gente está precisando disso, né? De fé e de esperança, que as coisas estão complicadas. E aí eu pensei, eu peguei, né, escolhi alguns textos a partir do Antigo Testamento, e depois a gente vai avançando, textos que nos trazem esperança a partir do exemplo do que Deus fez na vida de outras pessoas. Eu mencionei essa história aqui na semana passada. Eu não preguei sobre esse assunto, mas eu mencionei na pregação da semana passada, e nós vamos hoje ver um pouco mais a fundo essa história. Josué 14, o que, pastor? Josué 14, versos 6 a 13. Diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, seu servo, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia o meu coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis aqui, o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que eu tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? É agora a minha força tanto para a guerra, quanto para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os gigantes, Anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Te agradecemos, Senhor, pela sua palavra que acabamos de ler.
E te pedimos, Senhor, que nos abençoe neste momento, Senhor, pela meditação na sua palavra, e que essa palavra fale em nossos corações. Assim, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amados, esse texto, ele conta uma história, que eu mencionei aqui com os irmãos, como eu disse na semana passada, a história de Caleb. Caleb, ele foi um homem que saiu do Egito juntamente com todo o povo de Israel, quando eles saíram naquele dia que fizeram a Páscoa, atravessaram o Mar Vermelho, aquela história toda da travessia, caminhada pelo deserto. Caleb, juntamente com Josué, foram os dois únicos homens que saíram do Egito e entraram na terra de Canaã. As outras pessoas que saíram do Egito, e que foram milhares de pessoas, o texto bíblico diz que eram milhares de pessoas, eles blasfemaram contra o Senhor. E um dos momentos em que eles cometeram um ato de rebeldia muito grande foi num episódio chamado Cades Barneia. Cades Barneia era um local que estava próximo da entrada da terra de Canaã, pelo lado do sul. Eles estavam chegando na terra de Canaã. Depois de poucas semanas de viagem, logo eles entraram pelo deserto. A distância é pequena. Outro dia eu fui verificar no Google qual a distância entre o Egito e Canaã. E dá para ir com 3 horas de viagem de carro. Então, assim, menos de meio-dia você faz o trajeto hoje de carro. A pé, eles gastaram coisa de poucas semanas, menos de um mês, eles já estavam entrando nas proximidades da terra. Só que quando eles chegaram próximo da terra de Canaã, indo ali pelo deserto, na região chamada de Cades Barneia, Moisés acampou o povo naquele lugar. E naquele acampamento, Moisés fez o seguinte: ele pegou um homem de cada tribo de Israel e mandou entrar na terra. Esses homens entraram na terra para olhar o que era a terra de Canaã. Ou seja, eles entraram em Canaã. Josué, Caleb e mais 10 homens. Josué e Caleb eram 2 desses espias, a gente fala espiões, na verdade, que entraram para conhecer a terra. Quando eles entraram e viram a terra de Canaã, eles voltaram empolgados, porque Caleb e Josué entraram exatamente na região de Hebrom. Hebrom é uma região de muita fartura de uvas, oliveiras, figueiras. É uma região boa de se morar. É a região onde Abraão morou na antiguidade. É a região onde está o túmulo de Sara, onde está o túmulo de Rebeca, onde estão sepultados os patriarcas do povo de Israel. Era a região onde Jacó viveu juntamente com a sua família, ali naquela região de Hebrom, onde está o poço de Jacó, onde está até hoje lá a sepultura de Abraão. Então é uma região muito boa, aquela região. Josué e Caleb então voltaram daquela expedição de reconhecimento da terra muito felizes. Diz o texto que eles voltaram carregando umas varas no ombro e pendurados cachos de frutas e uvas e figos e outras coisas maravilhosas que eles colheram naquela terra, e voltaram dizendo: a terra é muito boa, Deus nos abençoou, de fato é a terra que emana leite e mel, é o lugar onde nossos antepassados viveram, vamos entrar porque a terra é boa. Só que os outros 10 disseram: a terra é boa mesmo, mas lá tem uns homens de quase 2 metros de altura, e as cidades são fortificadas, e os homens são fortemente armados. Nós não vamos conseguir entrar nessa terra. Nós não damos conta de entrar nessa terra. Nós seremos mortos se nós entrarmos nessa terra. Então, naquele dia, nesse episódio de Cades Barneia, enquanto o povo estava acampando, esperando
os espias, né, que era o nome que o texto bíblico coloca, voltarem para dizer como que era a terra. Disse então Caleb nesse texto aqui, os homens que voltaram juntamente com Josué e Caleb trouxeram uma notícia tão ruim que derreteram o coração do povo. E naquele dia o povo blasfemou contra Deus. Naquele dia o povo murmurou contra Deus, se voltou contra Moisés e disse: por que você nos tirou do Egito para virmos morrer aqui, nas mãos desse povo, que nós não temos condições de entrar nessa terra? Você nos trouxe para uma terra que nós não damos conta de entrar. Você nos trouxe para uma batalha que nós não conseguimos vencer. E Josué e Caleb disseram: no nome do Senhor nós vamos vencer. Vamos entrar que o Senhor vai nos dar a vitória. E honraram o nome do Senhor. Mas os outros 10 se voltaram contra, e o povo acabou indo na conversa dos outros 10. E murmurou contra Moisés e murmurou contra o Senhor. Deus se revoltou contra aquele povo naquele dia. Diz o texto bíblico que Deus chegou para Moisés e falou: eu vou acabar com esse povo. Eu vou destruir esse povo. Esse povo não merece entrar na terra que eu prometi a eles. E Moisés então intercede diante do Senhor, dizendo: Senhor, poupa esse povo. O que vão dizer as pessoas quando ouvirem dizer que o Senhor tirou esse povo do Egito e os destruiu no deserto? Moisés intercedeu por aquele povo, e Deus então fez uma aliança com Moisés. Deus disse para ele assim: olha, Moisés, tudo bem, eu não vou destruir o povo aqui hoje, mas eles vão andar pelo deserto 40 anos até morrer todos aqueles que se voltaram contra mim. E eles deram uma volta, já estavam na porta da terra, eles podiam simplesmente entrar por ali. Mas Deus fez com que eles dessem uma volta de 40 anos, uma viagem que hoje dura meio-dia. Eles gastaram 40 anos para fazer, porque eles blasfemaram contra o Senhor, até que morreram todos eles. Nem Moisés entrou na terra de Canaã. Eles foram morrendo pelo deserto afora, cada um deles. É claro, né? 40 anos, eles se casaram, tiveram filhos e nasceram outras pessoas. Os filhos deles, os netos deles é que entraram na terra, mas eles não entraram, porque eles duvidaram de Deus. Eles não acreditaram na promessa de Deus. Eles tiveram de Deus uma promessa de ir para uma terra que mana leite e mel, e não creram na promessa de Deus. Duvidar de Deus, blasfemar contra Deus, voltar-se contra Deus, atrai a ira de Deus. Nós já falamos isso aqui muitas vezes. Aquele povo então morreu. De todos eles, somente Josué e Caleb, que creram na promessa de Deus e que voltaram com boas notícias daquela visita à terra, foi só eles 2 que saíram do Egito e entraram em Canaã. É muito interessante essa história. A gente vê uma multidão enorme saindo do Egito, e uma multidão enorme entrando em Canaã, mas a multidão que saiu do Egito morreu no deserto. E a multidão que nasceu no deserto entrou em Canaã. E Josué e Caleb foram os 2 únicos que entraram. E depois então, irmãos, que eles entraram na terra de Canaã, Josué um dia reuniu os homens que eles estavam fazendo a conquista da terra. E Josué então, diz o texto bíblico que nós lemos aqui, que eles chegaram a um lugar chamado Gilgal. E naquele lugar Caleb procura Josué e fala com ele e lembra ele dessa história. Já tinham se passado 45 anos. E então Caleb chega para Josué e diz assim: Josué, você se lembra que 45 anos atrás nós entramos nessa terra para reconhecer a terra? E que você se lembra que naquele dia as pessoas que estavam conosco se voltaram contra Deus, e somente nós 2 acreditamos na promessa de Deus.
E você se lembra que quando nós defendemos o nome do Senhor e dissemos que no nome do Senhor a gente poderia conquistar essa terra, Moisés então foi tomado pelo Espírito de Deus e ele disse para nós dois que o lugar onde o nosso pé pisasse seria nosso e da nossa descendência. Pois agora, com 85 anos, porque quando nessa época Caleb já tinha 85 anos, agora com 85 anos eu me sinto tão forte como eu me sentia naquela época. E a mesma fé que eu tinha naquela época, eu continuo tendo. O mesmo Deus que eu cria naquela época, eu continuo crendo. E eu sei que o Senhor me dará essa terra que Ele me prometeu a mim e a minha descendência. Portanto, eu te peço, Josué, a terra de Hebrom, que era o monte de Hebrom, eu peço em herança a mim e a meus filhos. E ele então recebeu de Josué, que era o líder, que estava conduzindo a entrada deles na terra, ele recebeu então essa herança. Amados, a partir dessa história eu gostaria de meditar com os irmãos que quando nós confiamos no Senhor e nós confiamos de verdade no nosso Deus, ainda que as coisas demorem para acontecer na nossa vida, elas vão acontecer. O Senhor nosso Deus tem promessas para nós. O Senhor nosso Deus, Ele tem para cada um de nós uma promessa. Ele fez com cada um de nós uma aliança. Ele nos promete coisas na sua palavra. E aquilo que o Senhor nos promete, Ele vai nos conceder. Pode demorar, irmãos. Pode não vir na hora que você pensa. Pode não vir na hora que você quer. Mas virá se você crer no Senhor. Se você for fiel ao Senhor, isso virá às suas mãos. Amados, quando eu estava meditando nesse texto, eu lembrei um pouco da minha vida pessoal. Eu nasci num lar evangélico, eu já falei isso com os irmãos. Toda a minha vida eu estive na presença de Deus, sou de uma família cristã desde criança. E com 20 anos de idade, eu fui eleito presbítero na igreja lá de Nanuque, a presbiteriana renovada lá de Nanuque. E depois disso, durante toda a minha vida, eu estive envolvido com a questão espiritual na igreja, ou tocando violão, ou fui secretário da igreja. Eu fui, ao longo da minha vida, sempre gostei de pregar, de ensinar na escola dominical. E sempre no meu coração eu quis me dedicar à obra do Senhor. E sentia que Deus queria também que eu fizesse algo nesse sentido. Mas na vida da gente as coisas não acontecem do jeito que a gente pensa. E durante a minha vida eu me envolvi com o meu trabalho secular, dei aulas durante um tempo, depois fiz um concurso público e fui trabalhar como funcionário público, mas sempre na igreja, sempre pregando, sempre ensinando, sempre atuando como presbítero e envolvido com as coisas do Senhor. E só quando eu tinha já 48 anos de idade é que eu tomei a decisão de vir para o seminário e estudar para me dedicar ao ministério pastoral. Uma coisa que eu sempre quis fazer, mas que somente depois, praticamente idoso, que eu era o mais velho do seminário, e alguns até olhavam e falavam: o que você está fazendo aqui, rapaz? Vai caçar outra coisa, Então, assim, mas quando nós cremos no Senhor, quando nós temos um propósito na nossa vida, quando nós temos um chamado de Deus para a nossa vida, quando Deus tem algo para fazer nas nossas vidas, Ele vai fazer. Pode demorar, pode não ser de imediato, pode às vezes se distanciar. No caso de Caleb, ele recebeu a promessa de Deus quando ele tinha 40 anos de idade, e a promessa só aconteceu quando ele tinha 85 anos de idade. Um homem com 85 anos de idade geralmente não tem muita esperança mais na sua vida. Quando a pessoa chega a uma idade que ele passa dos 70 a 80, às vezes ele pensa: daqui para frente eu só quero mesmo passar os dias e cuidar dos netos, Mas aquele que crê no Senhor, aquele que recebe de Deus uma promessa, aquele que acredita naquilo que Deus disse a ele e espera com um coração
contrito ao Senhor, não desiste das promessas de Deus. Caleb esperou pacientemente. Ele poderia, de repente, quando chegou aos 60 anos, aos 70 anos, ter chegado para Moisés ou para Josué e falado: olha, eu não acredito mais, foi falado que eu seria herdeiro dessa terra, mas como assim? Já estou com 60, 70, chegando nos 80 anos, mas é aos 85 anos que aconteceu na vida dele. Chega um momento em que Deus vai cumprir nas nossas vidas aquilo que Ele nos diz. Nós precisamos tão somente crer no Senhor e manter nossa confiança em Deus. Aquele que confia no Senhor não teme os desafios, porque para alcançar as promessas de Deus, irmãos, muitas vezes nós temos que passar por desafios terríveis. Temos que passar por desafios terríveis. A nossa vida, às vezes, é muito simples. Às vezes a nossa vida, né, eu admiro algumas pessoas que nasceram em Anápolis, viveram em Anápolis, se casaram e têm netos e está todo mundo aqui, né? Alguns não são assim, né? Nós temos ali o Gilbert, ele veio lá do Haiti e está aqui, né, tentando, né, encontrar um futuro melhor do que ele tinha na terra dele. Outros, né, que vieram lá do Pará, outros que, no meu caso, vêm lá do Espírito Santo, né? Outros que vieram de lugares distantes, né? Juvenal andou lá na Europa, fora, né? Então, alguns vão buscar, né, a sua esperança em lugares distantes. E muitas vezes a gente fica pensando: mas por que não está acontecendo na minha vida? Josué e Caleb, eles não tiveram medo. Eles entraram na terra de Canaã e viram os gigantes que tinham lá. Eles viram os homens fortemente armados. Eles entraram no território onde nasceu Golias. Os homens gigantes estavam habitando aquela terra. Mas eles falaram: eu não tenho medo desses homens, porque o Senhor nos dará essa terra. Eles viram as cidades fortificadas. A semana passada nós falamos aqui sobre a cidade de Jericó, que era uma cidade fortificada, que eles venceram cantando louvores a Deus. Eles não tiveram medo das cidades fortificadas, porque diante da promessa de Deus, não tem nada que possa nos impedir. Não é gigante que vai tirar nossa vitória, não são homens poderosos que vão nos impedir, não são os poderes desse mundo, nem os poderes das trevas, nem nenhum poder. Diz a palavra de Deus que nada pode contra aquele que está debaixo da promessa de Deus. Aquele que recebe de Deus uma promessa e crê no Senhor Jesus, nada poderá impedir que Deus lhe dê aquilo que o Senhor prometeu. Porque Deus, quando Ele nos promete, Ele cumpre. Outra coisa, irmãos, que nós observamos nesse texto aqui, que eu quero que os irmãos levem como lição para a vida de vocês, é que Josué e Caleb, eles não tiveram medo de discordar da maioria. Isso é uma coisa muito complicada de fazer, tá, irmãos? Às vezes a gente até tem uma esperança, né? Às vezes você fala: não, eu quero estudar medicina. Vamos uma outra coisa. Eu quero estudar engenharia. Vou fazer engenharia, né? Aí o cara: rapaz, você não sabe nada de matemática. Você não sabe nada de português, você não entende nada de cálculo. Você não tem dinheiro para isso. Aí fica todo mundo contra, né? Todo mundo puxando para trás. Você está com um plano, você tem um sonho que Deus colocou no seu coração e um monte de gente falando: não, você não dá conta, você já está velho demais, você não tem dinheiro, você não consegue, você não passou por uma escola boa. E aí fica aquele monte de gente puxando contra. Aquele que tem uma promessa de Deus e crê no Senhor não tem medo de discordar daqueles que estão falando contra, porque sabe que se Deus promete, Ele cumpre. Josué e Caleb voltaram daquela terra, os dois acreditaram que Deus daria aquela terra para eles. Os outros 10 foram contra. Eu costumo dizer que no sistema presbiteriano a gente decide as coisas no voto, né? Aqui na congregação até que a gente não faz muito isso, mas nas igrejas que são, nas igrejas maiores, né, presbiterianas, tudo a gente bota em votação. E aí, às vezes eu falo que o povo de Israel é meio presbiteriano, né? Botaram em votação ali 10-2, né? Então os 10 venceram, os 2 perderam.
mais ou menos assim, né? Brincadeira minha, tá, irmãos? Isso aqui. Mas, tipo, aconteceu isso. A maioria nem sempre está certa, irmãos. Tem hora que a maioria está errada. Se nós formos olhar o que diz a maioria, às vezes você vai fazer uma coisa errada. Nos dias de hoje, é muito difícil um jovem manter seu coração puro e ser fiel ao Senhor, porque a maioria está entregue ao mal. A maioria se entrega à perdição. A maioria faz a vontade da carne. A maioria pende para o pecado. Nós, homens, também adultos, as mulheres, se nós formos olhar a opinião da maioria, nós estamos perdidos. Porque quando você anda por aí, se você se envolver com colegas no dia a dia, a maioria vai querer te levar para o caminho da perdição, não vai querer te ajudar a entrar no caminho da paz. Mas Josué e Caleb tiveram coragem de chegar no monte, no meio daquela multidão, discordando da maioria e dizer: o Senhor nosso Deus, que nos tirou da terra do Egito, nos dará essa terra. Apesar dos gigantes, apesar das cidades fortificadas, o Senhor nos dará essa terra. Discordaram da maioria, algo que nós estamos precisando aprender a fazer nos dias de hoje, se nós queremos receber aquilo que Deus nos prometeu. E finalmente, irmãos, uma coisa que eu quero fechar para que os irmãos levem também como meditação sobre esse texto da Palavra de Deus, é que quando nós confiamos e esperamos no Senhor e somos pacientes, apesar das tribulações, apesar da caminhada no deserto, Josué e Caleb passaram pelo deserto junto com o povo infiel, e às vezes acontece isso conosco. Às vezes aquele que é fiel vai atravessar a mesma dificuldade que atravessa aquele que é infiel. Poderia ter acontecido, né? Deus podia ter falado assim: tá bom, vocês dois acreditaram e entra logo na terra então, e seja abençoado em nome de Jesus, né? Mas não foi isso que aconteceu. Josué e Caleb se juntaram ao povo e caminharam 40 anos pelo deserto, passando sede, andando no sol quente, pisando na areia do deserto, passando às vezes privações, tendo que lutar, tendo que pegar espadas. Josué se tornou um guerreiro, ele chefiava os exércitos, o povo que ia abrindo caminho para o povo de Israel passar pelo deserto. Ele sofreu os 40 anos no deserto juntamente com Caleb, mas eles venceram e conquistaram a promessa de Deus para a vida deles. Muitas vezes, irmãos, nós queremos que Deus nos dê de imediato. Um dos problemas muito grandes que acontece no povo de hoje é querer as coisas rapidamente. Nós queremos tudo como se fosse, né, o hambúrguer ali do McDonald's, fast food, né, drive-thru. Você nem desce do carro, né? Você chega ali, pede, passa o cartão e já pega e já sai comendo no carro mesmo, né? A gente quer que a bênção também seja drive-thru. A gente não quer esperar, a gente não quer ter paciência. Às vezes Deus nos promete alguma coisa e nós pensamos: mas está demorando demais. Por que Deus não me deu isso mais rápido? Por que Deus não me deu essa bênção quando eu era mais jovem? Quando eu tinha força para fazer alguma coisa? Caleb diz: a mesma força que eu tinha antes eu tenho agora. Me dá essa terra que eu vou lá e conquisto essa terra. Porque a mesma força que eu tinha antes para guerrear, para entrar, para sair, para resolver as coisas eu ainda tenho. Quando nós aprendemos a esperar no Senhor, a bênção vem. E ela vem na hora certa, tá, irmãos? Ela vem na hora certa. Se de repente Josué e Caleb tivessem ficado para trás e não tivessem ido com o povo pelo deserto e tivessem... não, vocês não querem, então deixa que eu vou, né? Então deixa que nós dois vamos entrar aqui. E fosse só os dois, eles não conseguiriam, de repente. Pode até que ser que sim, né? Que por um milagre de Deus, eles rodeassem lá cantando e tocando trombetas e caíssem, né? Ou fizessem igual Davi, senta uma pedra na testa lá dos gigantes. Mas não era o que Deus queria para eles. Não era esse o propósito de Deus. Deus tinha uma bênção.
Deus tinha uma promessa, mas Deus tinha também um tempo certo para cumprir a sua promessa. E quando chega o tempo de Deus, as coisas acontecem. Quando chega a hora definida por Deus, as coisas vão acontecer. Porque as promessas de Deus, elas são fiéis. Tem um louvor, né, que algumas pessoas até acham ele complicado, que ele diz: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim as promessas que Ele tem para mim. Porque Deus tem promessas para as nossas vidas, e as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos nessa noite. Vamos ficar de pé neste momento. Eu quero orar com os irmãos. Nossos cultos estão sendo um pouco mais rápidos. Os irmãos que estão vindo sabem disso, né? Mas assim, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Agradecemos os que vieram e pedimos a Deus que abençoe também os que não puderam vir. Pai Santo, nós te agradecemos neste momento, Senhor, pela sua palavra que falou em nossos corações. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem promessas para cada um de nós. Sabemos que o Senhor tem bênçãos reservadas para a vida de cada um de nós. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor é fiel. E quando o Senhor promete, nada pode impedir, Senhor. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Os poderes do mal não têm nenhum efeito contra a igreja do Senhor. Os poderes das trevas não podem impedir a ação do Senhor em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos colocou na sua presença. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós vai se cumprir, porque o Senhor é o Deus poderoso, o Senhor dos exércitos, o Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Assim nós te pedimos, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Esse louvor final, deixa eu dar os avisos, né? Para a gente fechar. Amados, semana que vem nós temos a ceia do Senhor. Próximo domingo, convidamos todos para estarem aqui. Pedimos aos irmãos que estejam atentos, né, aos nossos grupos lá no WhatsApp, que eu estou gravando aquelas orações do Projeto Débora. Estou colocando cada uma delas gravada lá, tá, irmãos? Os irmãos ouçam, compartilhem. Aquilo ali pode ajudar alguém que esteja precisando orar pelos seus filhos. Então, compartilhem, que os irmãos estarão ajudando alguém a orar pelos seus filhos. E fiquem em paz, fiquem tranquilos, cuidado, tá? Não vacilem, andem de máscara aí pela rua, não demore, cuidado que essa doença é séria e perigosa. Mas confie em Deus, mas tome os cuidados necessários, tá bom? Que Deus abençoe todos os irmãos. Vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus, agora e para sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.